Então, como a Sara falou, a gente está estudando o livro de Filipenses. Então, é uma série de mensagens. Hoje estamos no capítulo 2. E hoje vamos estudar os versículos do 12 ao versículo 16 do capítulo 2. Então, para esse texto, eu quero trazer o tema salvação, um presente a ser desenvolvido. Então, vamos ler Filipenses 2, do 12 ao 16. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, em tanto tua presença, quero te agradecer, Pai, por mais um tempo que podemos estar aqui aprendendo da tua palavra, estudando o livro de Filipenses, Pai. Quero agradecer a presença de cada irmão que está aqui online, Pai, que o Senhor possa estar abrindo seus corações para que possa entender a tua palavra, que o Senhor possa estar tocando em seus corações, Pai, que possamos todos sair daqui edificados com a tua palavra, Pai. Me usa e possamos ter um bom tempo juntos. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Max Taiwan, um escritor, ele falou certa vez que poucas coisas são mais difíceis de suportar do que o incômodo de um bom exemplo. Talvez o que mais nos perturbe em um bom exemplo seja a ineficácia em nossa vida. A admiração por um grande indivíduo pode servir de inspiração, mas não nos traz capacitação. Ele só pode nos inspirar, mas a não ser que essa pessoa possa estar na nossa vida e transformar ela, ele só vai servir como inspiração, mas não pode nos mudar. Paulo, ele acabou de apresentar para nós, nos versículos anteriores do capítulo 2, que Cristo como um grande exemplo no exercício da submissão. O Cristiano apresentou para nós semana passada sobre a submissão de Cristo, o exemplo que ele deu. Então, no capítulo 2, Paulo, no capítulo 1, ele mostra a convicção que a gente tem que ter como cristão, a visão que a gente deve ter como cristão, deve olhar para Cristo para enfrentar os problemas. E no capítulo 2, ele traz alguns exemplos que temos que seguir. Semana passada vimos o exemplo maior que devemos seguir, como Paulo falou, que é Jesus, como ele é o exemplo maior de submissão, que ele deixou o céu e veio a se submeter às limitações humanas. O próximo exemplo que a gente vai ver hoje é o de Paulo, e ele fala de Timóteo e Epafrodito. Então, a gente leu o que Paulo falou sobre Jesus, a gente concorda com tudo aquilo, com aquele exemplo que ele trouxe, mas como colocar em prática todo esse exemplo de Cristo, né? Como é que um ser humano mortal pode esperar alcançar o mesmo nível de realização que Cristo? Até a ideia de imitar Jesus pode parecer um pouco arrogância, né? Nossa, eu vou tentar imitar Cristo. Mas Paulo, ele não pede que busquemos atingir um alvo impossível. Ele apresenta o padrão divino para a submissão e o poder para realizar o que Deus ordenou. Então, ele dá o padrão divino e ele diz assim, Jesus é aquele que opera em vós tanto querer quanto realizar. Então, ele mostra o padrão e mostra quem vai nos ajudar a seguir esse padrão. A gente não consegue seguir esse exemplo de Jesus por imitação, mas sim por encarnação. Em Gálatas 2:20 diz assim, Cristo vive em mim. Então, apenas por imitação seria impossível a gente seguir o exemplo de Cristo. Mas por encarnação, por Cristo viver em nós, isso é possível a gente tentar seguir a Cristo. A vida cristã, ela não é uma série de altos e baixos, mas sim um processo constante em que Deus opera em nós, enquanto praticamos o que Ele ensina. Vamos ver nessa noite
três verdades sobre a nossa salvação. A primeira delas é que a salvação ela foi recebida por nós, para nós. A salvação ela foi recebida. A gente pode ver isso no versículo 12, que diz assim: Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com com temor e tremor. A salvação, ela não é uma conquista do homem, mas é um presente de Deus. Ela é nossa não porque conquistamos, mas foi um presente imerecido. Não merecemos. A salvação não é um prêmio pelas nossas obras, mas um troféu da graça de Deus. Duas verdades que eu quero destacar aqui é que a salvação ela é um presente de Deus a nós e não uma conquista nossa. Quando Paulo diz aqui, desenvolvam a sua salvação, ele não está afirmando que ela nos pertence por direito de conquista. Ela é nossa porque nos foi dada. É nossa porque alguém comprou por um alto preço. Em 1 Pedro 1, 18 e 19 diz assim: Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Então, a nossa salvação ela não foi comprada por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. E a segunda verdade que eu quero destacar aqui é que a salvação verdadeiramente nos pertence. Muitos cristãos eles ficam inseguros quanto à salvação, né? E que é dado em algum momento e tomado em outro. Muitos acham que a gente perde a salvação, que a gente tem agora, e quando a gente peca a gente pode perder a salvação. Mas a salvação ela é um presente que nos foi dado para sempre. Romanos 8:1 fala: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Em Romanos 8:31 a 39 fala sobre isso. Em Romanos 8:17 também fala sobre isso. Uma vez membro da família de Deus, a gente jamais será deserdado. Uma vez uma ovelha de Cristo, jamais alguém poderá nos arrancar da mão de Cristo. Em João 10:28 ele fala: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Então a Bíblia nos garante que a gente tem a salvação eterna e que a gente não perde ela. Então essa é a primeira verdade que a gente consegue extrair aqui desses textos sobre a nossa salvação. Que a salvação ela foi recebida. E quando a gente recebe, a gente não perde ela. Essa é a doutrina, a soteriologia, né? A doutrina da salvação, um dos pilares. Que a salvação nós não perdemos. A segunda verdade que eu quero trazer aqui nessa noite sobre a nossa salvação é que ela deve ser desenvolvida. No versículo 12 e 13 diz assim: Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Aqui o termo, a frase desenvolvam a sua salvação, não é o mesmo que conquistem a sua salvação. O verbo desenvolver aqui, no original, ele tem um sentido de trabalhar até a consumação, como quem trabalha em um problema de matemática até chegar ao resultado final. Os universitários vão saber bem do que eu estou falando, né? Então a gente é extrair até o máximo e com dificuldade chegar até o final de uma solução de matemática. No contexto de Paulo, esse termo original se referia a trabalhar em uma mina, extraindo dela o máximo possível de minério valioso. Então, o propósito de Deus o propósito que Deus deseja que alcancemos é a semelhança a Cristo. Em Romanos 8:29 fala que pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Então, o propósito de Deus é que alcancemos a semelhança de Cristo. Uma das coisas que eu acho maravilhosas da vida cristã é saber que Deus tem um plano para nós e que Ele nos ajudará a cumprir esse plano para a glória dele e não para a glória nossa. Em Efésios 2:10, ele fala assim: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quando Paulo fala aqui
desenvolvam a sua salvação, provavelmente é uma referência aos problemas específicos da igreja de Filipos, mas também se aplica a cada cristão como indivíduo. Então, a gente viu que eles viviam em contendas. No capítulo 1 a gente viu sobre isso, como eles tinham uma disputa entre Paulo e os outros líderes. Mas Paulo dá o conselho aqui de desenvolvam a sua salvação. Não devemos ser imitações baratas de outras pessoas, especialmente dos grandes homens e mulheres da fé. Devemos seguir somente o que vemos de Cristo na vida dessas pessoas. Não devemos seguir cegamente essas pessoas, pois por mais exemplar que possa ser um determinado cristão, um pastor, um grande irmão da fé, essa pessoa pode acabar nos desapontando um dia, mas Cristo, ele jamais nos desapontará. Então, a gente deve seguir o que há em Cristo na vida dessas pessoas e não seguir essas pessoas. Paulo fala em 1 Coríntios 11:1, sejam meus imitadores como também eu sou imitador de Cristo. Então, ele fala, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Os cristãos deviam imitar o Cristo que Paulo refletia através da sua vida. Outra coisa que podemos observar aqui é que o desejo pela salvação é obra de Deus em nós. No versículo 13 diz assim, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Embora o crente, a gente vê aqui no versículo 12, ele seja responsável pelo trabalho, é o Senhor que produz as obras e o fruto do Espírito. É Deus quem estimula tanto o desejo dos cristãos quanto as suas ações. O desejo que temos de andar nos caminhos de Deus, o desejo que temos de aceitar Cristo, é Deus quem nos dá esse desejo. E as boas obras, que é fruto dessa conversão, é Deus quem nos dá também. Nós não temos mérito nenhum em fazer isso. É Deus quem desperta o desejo em nossos corações. Desde a queda de Adão, todos nós nascemos com a total incapacidade de escolhermos a Deus. Então é Deus que nos resgata, é Deus que nos dá essa vontade de conhecê-lo, aos bons frutos. Então, a salvação, ela foi recebida, ela deve ser desenvolvida e, em terceiro lugar, a salvação, ela deve ser demonstrada. No versículo 14 e 16 diz assim, façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Os crentes de Filipos estavam fazendo as coisas com a motivação errada. A gente pode ver no versículo 3 e 4 desse capítulo, e também o que a gente viu no capítulo 1, né? Muitos estavam estavam pregando o evangelho, estavam buscando converter pessoas para benefício próprio, para que queriam ter mais discípulos, mais convertidos na sua conta do que Paulo. Eles estavam trabalhando, mas em sintonia uns com os outros. Eles estavam trabalhando para o progresso do evangelho, mas eles estavam sem estar juntos pela mesma causa. Eles não estavam em unidade, como o pastor Tiago falou no primeiro parágrafo do capítulo 2, que precisavam ter unidade. Paulo, nesse contexto de disputas e contendas entre os cristãos de Filipos, Paulo ele exorta eles dando dois conselhos. Primeiro, ele diz, fazer tudo sem murmurações. Essa palavra murmurações aqui é a mesma palavra usada em 1 Coríntios 10:10. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então aqui ele fala que os israelitas eles murmuraram contra Deus e Moisés. Quando eles estavam no Egito, murmuravam porque estavam no Egito presos. Quando eles foram libertos do Egito, murmuravam porque não estavam mais no Egito, não tinham mais as carnes e as comidas que eles comiam. Quando estavam no deserto livres, murmuravam porque estavam sem comida. Deus mandou maná, murmuravam porque não tinha carne para comer como maná. Então, o povo de Israel estava sempre murmurando, era um povo muito murmurador. Então,
O próprio Deus os descreveu em Deuteronômio 32:5 dessa forma: geração perversa e depravada. Então Deus abomina isso. Paulo exorta também eles, ah, pois eles faziam tudo com discussões. Então ele exorta eles fazerem tudo sem discussões. Em outras versões diz sem contenda. Esse termo, discussões e contenda, no original ele descreve as disputas e debates inúteis. Brigas pela cor do carpete da igreja, onde deve ficar o vaso de flor no templo. Essas pequenas brigas que a gente encontra isso muitas vezes nas igrejas, é esse tipo de discussão e contenda que Paulo está exortando os Filipos aqui. Por que essas murmurações e discussões são atitudes tão reprováveis? Porque elas são atitudes completamente opostas à atitude de Cristo. Como o Cristiano falou semana passada para nós, lá no versículo 5, Cristo ele foi o maior exemplo. Ele não murmurou, não lamentou, não reclamou por ele ter se feito carne, ser feito humano, por sofrer as limitações dos humanos. Então, essa é uma atitude completamente oposta à atitude de Cristo, como que Paulo manda seguirmos a atitude de Cristo. Então, estamos indo totalmente no sentido oposto, se seguirmos assim. São atitudes reprováveis porque elas escandalizam a igreja de Cristo entre os descrentes. Se todos que os descrentes eles conhecerem sobre a igreja é que a igreja murmura, vive brigando entre si, eles terão impressão negativa sobre Cristo e a igreja. Porque muitas igrejas essa é uma atitude tão reprovável porque muitas igrejas se dividiram e hoje ainda se dividem por causa de brigas. Muitas vezes igrejas se dividem não por causa de heresias, por causa de contendas doutrinárias, mas às vezes porque colocaram as suas esperanças em um pastor, aí o pastor sai, essas pessoas saem, ou o pastor acaba caindo em pecado e essas pessoas também abandonam a fé, porque elas estavam olhando, apostando todas as suas fichas nessas pessoas e não estavam com os olhos em Cristo. Então essas brigas e discussões fúteis que Paulo fala aqui é motivo de muitas rachas e discussões nas igrejas. A salvação deles era demonstrada pelos relacionamentos transformados. Os crentes deveriam ser sinceros. Aqui no versículo 15, na versão Almeida Revista Atualizada, ele fala assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Então, o termo sincero aqui quer dizer sem cera. Lá, antigamente, os oleiros fabricavam vasos de barro e às vezes, naturalmente, surgiam rachaduras nos vasos. E daí eles passavam cera para esconder essas rachaduras e enganar os compradores, parecer um vaso que estava completamente feito, completamente sem nenhum defeito. Então eles acabavam enganando quem ia comprar, achando que era um vaso completamente perfeito e não era, estava escondido debaixo da cera as rachaduras. Paulo diz que devemos viver sinceros no meio de uma geração pervertida e corrupta. Devemos viver no mundo como Daniel viveu na Babilônia. Ele estava envolto de deuses pagãos, ele estava cheio de cultura que não agradava a Deus, mas ele não se misturou e se deixou contaminar. Então, é um outro exemplo que podemos ter que, se a gente olha Cristo e tenta buscar essas características nele, a gente vê que Cristo viveu, foi um bom exemplo, não se contaminou numa geração tão perversa e num mundo tão depravado em que vivemos. A salvação ela é demonstrada também através de um testemunho notável e através de, no versículo 16, por meio de uma fidelidade inegociável. Com isso Paulo enfatiza duas verdades aqui, que a necessidade da igreja preservar a palavra da vida e a necessidade da igreja trabalhar enquanto é tempo. Paulo fala aqui no final do versículo 16 que assim no dia de Cristo poderei me gloriar do que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo ele estava feliz pelo que Deus tinha feito através da vida dele, os convertidos. Então,
Paulo exorta eles aqui a ter uma vida sem murmurações. Os irmãos de Filipos estavam com Paulo quando eles estavam juntos, eles estavam se mostrando como cristãos, e lá no início do versículo 12, Paulo diz: agora mais eu preciso que vocês desenvolvam a sua salvação, porque eu não estou com vocês, eu estou preso. Então, mesmo distante, Paulo está cuidando dos irmãos aqui e exortando eles. Você tem investido na vida de outras pessoas? Quando chegar no dia de Cristo, como fala no versículo 16, você terá a alegria de apresentar a Deus os frutos do seu trabalho? Ou você comparecerá diante de Deus de mãos vazias? Então, essa é uma questão a se pensar: se estamos desenvolvendo a nossa salvação, se estamos demonstrando para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, qual a imagem, para concluir, qual a imagem que as pessoas têm de Cristo através da sua vida? É a pergunta que eu quero deixar. Como é que as pessoas têm visto Cristo através da sua vida? Será que eles têm tido uma imagem distorcida de Cristo através das suas murmurações, do seu mau testemunho, das suas brigas com os irmãos em Cristo, contendas? Ou como os descrentes estão vendo Jesus através da Central Jovem? Como é que o nosso grupo tem refletido Cristo da maneira correta? Ou a gente tem sido um grupo que tem brigado, tem perdido tempo com coisas que não levam ao progresso do Evangelho? A outra pergunta que eu quero deixar aqui é: você tem desenvolvido a sua salvação? Paulo exorta os irmãos de Filipos aqui a desenvolver a sua salvação. A gente não pode ficar, como diz, nanico na fé, né? Irmãos, tem cristãos que estão há anos e anos na igreja, já são convertidos, participam de ministérios, mas não se desenvolvem na fé. Aqui o desenvolvimento da fé não é que a gente vai trabalhar para ganhar a salvação através das nossas obras, mas uma vez que a gente já tem ganhado a salvação de forma imerecida, através do sangue de Jesus, a gente tem o dever de desenvolvê-la, de se colocar essa salvação a cada vez mais no nível mais elevado e buscarmos aproximar de Cristo. E além disso, devemos demonstrar nossa salvação para aqueles que são perdidos. Te desafio essa noite a se autoavaliar e ver se você está desenvolvendo a sua salvação. Se não somos ainda bebês na fé, mesmo depois de anos de conversão, você tem demonstrado a sua salvação para os perdidos? Seus colegas de escola, faculdade ou trabalho já ouviram falar do amor de Deus? Você tem sido, como Paulo fala aqui, exalta os irmãos a serem, no versículo 15, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Luz deve brilhar no meio das trevas. Paulo não chama os irmãos de Filipos a ficarem confinados na igreja, com uma espécie de quarentena espiritual. Vamos ficar, que dentro da igreja é fácil ser crente, todo mundo pensa igual, mas devemos ser crente no meio da escuridão, no meio daqueles perdidos que estão precisando da luz de Cristo. E muito mais agora, nesse momento de pandemia, é que a escuridão, o diabo tem usado isso para levar muitas pessoas ao suicídio, levar muitas pessoas a ficar cada vez mais sem esperança. Já estava difícil o mundo, agora está muito mais difícil. Então é mais agora que Deus quer usar a gente nessa hora para levar a palavra dele, a luz dele, para aqueles que não conhecem a Cristo. Então te desafio essa noite a se avaliar e ver se estamos desenvolvendo a salvação, a nossa salvação, e ver se estamos crescendo na fé e se estamos demonstrando a nossa salvação aos perdidos. É isso que eu quero deixar essa noite. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, em tua presença, Pai, quero pedir, Pai, que o Senhor possa estar trabalhando nos nossos corações, que o Senhor possa estar nos levando a pensar se realmente estamos desenvolvendo a nossa salvação, se estamos buscando crescer espiritualmente, deixar brigas e contendas de lado, coisas pequenas, Pai, que não contribuem para o Teu Evangelho, para o progresso do Teu Evangelho, Pai, que possamos nos avaliar e ver se estamos crescendo espiritualmente, se estamos
nos amadurecendo na fé. Quero pedir que o Senhor possa estar nos dando, não ter vergonha, Pai, nos dando a ousadia de demonstrar a nossa salvação, a nossa fé, para aqueles que não te conhecem, Pai. Que o Senhor possa estar nos usando neste mundo tão perverso, tão cheio de escuridão, Pai, que possamos ser luz, Pai, luz que leva a Tua palavra. Que o Senhor possa estar tocando no coração de cada um que nos ouviu essa noite, Pai, e é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.